Mas agora temos aí, né? Temos a grande união da política brasileira, o reunião, né? Que é o Moro junto com o Flávio. Que coisa bonita, né? Vamos lá. Curiosíssimo para a gente chegar nesse tema, porque eu quero muito ouvir o que você tem a dizer a respeito disso. Porque, Reinaldo, quem está assistindo agora essa aliança entre o Sérgio Moro e o Flávio Bolsonaro pode não se lembrar como a relação dele já foi bem tumultuada. O senador, candidato a governador e ex-juiz, também já andou dirigindo umas delicadezas para o Valdemar Costa Neto, e que é o presidente do PL, partido que ele se filiou agora. E essas acusações eram pesadas, tá? Diziam respeito à corrupção, lembrando que seu suposto enfrentamento fez a carreira de Moro, especialmente na chamada mídia e nas redes. E aí eu queria saber melhor um pouco, não só relembrar, como você deixa sempre claro que temos que lembrar da política, mas o que é que você espera dessa aliança? Não, essa aliança é espetacular, porque, veja, você sabe que depois de uns 4, 5 meses de governo, o Flávio falou para uma pessoa o seguinte: meu pai tem dois problemas. O Mourão, que ele achava que conspirava contra ele, e o Morinho. Hum? Porque sacou que o Moro já estava fazendo o jogo para ele, Moro, ser candidato. Deu-lhe Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Moro passou a ter controle da polícia e o resto a gente já sabe. Né? Aí, cumpre a gente lembrar aqui, né? Vamos lá, ô meu querido Rafael, o Moro foi chutado do governo, né? No dia 24 de abril de 2020, depois do Bolsonaro exigir o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro e tal. A gente viu isso, já usou o vídeo aqui, que o Moro falou: estão querendo que a Polícia Federal para zodeiro meus filhos, meus amigos, e não sei o quê. Aí, no dia 25 de janeiro de 2022, o Moro, pré-candidato à presidência, que dizia que ia ser pelo Podemos, ele foi ao Flow Podcast. Conta para nós, vai, Moro, fala sobre Flávio, Bolsonaro. Vamos lá. O Vamos botar governo o também vídeo. não queria que a gente. O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim: Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele: presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. Muito bem. Então, Bolsonaro atuou segundo ele. Essa história da liminar nem é bem assim, mas eu não vou nem entrar no mérito. Mas ele está dizendo o seguinte: Bolsonaro atuou para proteger o filho dele de uma investigação de corrupção. No dia 20 de janeiro de 22, o Moro afirmou: quem manda no governo é o Valdemar Costa Neto. E esculhambou o Valdemar Costa Neto. Né? Vamos botar mais um vídeo, vai lá. Que hoje quem manda no governo Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Quem manda no presidente Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. E o cara vem falar que é contra a corrupção. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Esquecer da própria história, que nem é boa. E aí a gente tem agora, né, já o Moro e o Valdemar juntos. Né? Olha que coisa linda, vai.
Ah, Fala pessoal, uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e que para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos, conta com a gente aqui, tá? Vamos mudar esse país. vamos dar esse país, Rafael? Vamos dar esse país. Com Valdemar Costa Neto. Aquele que o próprio Moro diz que é o símbolo da corrupção. Aliás, aqui em São Paulo, o Tarcísio já falou para o Valdemar, não tem vice, coisa nenhuma. Não, o vice eu escolho, né? Não vai ser do PL, porque eles se odeiam, inclusive. Né? Quando o Tarcísio foi do DENIT, ele botou para fora toda a turma do Valdemar. Né? E aí tem uma outra coisa, ainda no campo da memória, que também é muito legal, dessa turma, né? Porque hoje o Valdemar se filiou, né? O Moro se filiou ao PL. Né? E aí eu também, a minha memória resolveu aqui fazer algumas cócegas. Né? Vamos lá. O Moro se filiou ao PL nessa terça, aqui em Brasília. O evento teve o Valdemar da Costa Neto, o evento teve o Flávio Bolsonaro, mas estava lá outra pessoa. Uma pessoa que você conhece muito bem, que é o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, que deve então compor com o Moro uma espécie lá de frente, né, concorrendo ele ao Senado pelo Partido Novo, o Moro pelo governo, vai ser a chapa da Lava Jato. Então, e aí, veja você, vamos lembrar. Em 2000, veio a público o material do Telegram, a tal da Vaza Jato. Né? Sabemos como chegou, qual foi o caminho, já se sabe tudo. E a gente sabe que nunca houve uma operação. É por isso que eu comecei o programa recomendando cuidado com certos procedimentos. No fim de 2017, o Deltan fez um chat consigo mesmo, que é uma coisa bem legal, assim, Deltan conversando com o Deltan, né? É bom porque ninguém discorda, né? E ele conversando consigo mesmo, atenção, 2017, ele falou sobre a sua candidatura ao Senado em 2018, concluindo que seria provavelmente eleito. Alguém vai perguntar, e qual o crime disso? Não estou apontando crime, calma. Aí, ainda no fim de 2017, ele, fazendo projeções sobre 2022, né, escreveu, apesar de em 2022 ter renovação de uma vaga só, de uma vaga e de ser Álvaro Dias, se for para ser, será. Aí ele estava cogitando sobre ser senador. Mas é que o Álvaro Dias era um aliado, e aí ficava muito chato. Dezembro de 2017, janeiro de 2018, ele manteve intensos diálogos com a sua turma na Lava Jato, e ele tinha o projeto, ele era procurador, de lançar um candidato do MPF por estado. Candidato do MPF por estado. É o mesmo rapaz que tentou fazer a tal da fundação da Lava Jato com dinheiro de multa da Petrobras. O que foi obstado, veja você, por Alexandre de Moraes. Qual o crime nisso? Eu estou apontando crime? Eu só estou dizendo que essas pessoas estavam investigando o dito Petrolão, que eles tinham conseguido atrair a competência de um processo contra o Lula que nada tinha a ver com Lava Jato para Curitiba, e que em 2018, né, o Lula foi preso pelo Sérgio Moro, e em novembro aceitou ser ministro do Jair Bolsonaro no que era já escancaradamente um projeto de poder. E eu apontei que era um projeto de poder, então, numa coluna na Folha, disse, essa gente é bolsonarista,
tinham me mandado um grupo de conversa, não vazei nada, apenas vi, falei, estão defendendo o voto em Bolsonaro, são bolsonaristas. E eu fui esculhambado. Olha onde já se viu, tentando negar a independência da operação. É por isso que é preciso ter cuidado. Né? É preciso combater a corrupção. Agora, projeto de combate à corrupção não pode ser projeto de poder. Se projeto de combate à corrupção for projeto de poder, o combate à corrupção perde e ganha o projeto de poder. E aí pode vir um festival de anulações, inclusive, porque se cometem ilegalidades.